Bom, essa semana a gente volta com a nossa cronologia do universo de The Vampire Diaries, The Originals e Legacies, e nós finalmente chegamos na primeira temporada de The Vampire Diaries, que ocorre no ano de 2009. Então, para começar essa parte da nossa linha cronológica, antes de começar, eu primeiro vou pedir uma coisa pra vocês irem lá no TikTok. Quem não me segue aqui, minha conta é CaioCassiano69 e lá eu tô quase com 40 mil seguidores. Eu quero muito ainda fazer uma live lá, tirando dúvidas ao vivo, e lá eu posto edits, tiro muito mais dúvidas. E pra avisar que aqui, quando eu terminar a linha cronológica, eu vou começar a explicar cada espécie, cada particularidade de cada espécie devagarzinho e trazer as perguntas do TikTok pra cá também. Ano que vem eu vou entrar numa nova fase da faculdade, onde eu vou estar muito mais ocupado do que eu normalmente estou, porém eu não vou sumir por completo. Eu também não vou aparecer tanto assim. Espero que vocês entendam. Então, para começar a nossa linha cronológica, antes a gente tem que falar uma coisinha ainda nos anos 90, que pode mudar um pouco de data. Como algumas pessoas podem até ter percebido no último vídeo, tem uma diferença, tem um erro ali sobre a data de nascimento da Bonnie. Muitas fontes dizem que foi no ano de 92, enquanto muitas fontes dizem que foi no ano de 93. Então a gente fica aí nessa dúvida. Os dois podem acabar servindo, porque em momento nenhum eles falam certeiro a idade dela. Então, se ela nasceu em 92, o evento que eu vou contar agora aconteceu no ano de 95. E se ela nasceu em 93, o evento aconteceu em 96. Porque é dito que quando a Bonnie tinha 3 anos, a mãe dela, Abby Bennett Wilson, largou ela com a avó da Bonnie, né, mãe da Abby, a Sheila, e foi embora sem deixar explicações e simplesmente abandonou a filha. Quando na verdade a gente sabe mais pra frente que nesses anos, que ou foi 95 ou 96, o Michael Michelson, sim, o pai dos vampiros originais, chegou a Mystic Falls atrás da família Gilbert / Petrova, porque ele estava atrás da duplicata. Não é explicado como ele sabia que a duplicata nasceria por ali, ou se ele estava atrás da Isobel, mas ele estava atrás da Helena, né? Ele provavelmente não sabia que era a Helena, porque ela era ainda muito criança, tinha seus 2, 3 anos também, mas ele estava ali e todo mundo corria perigo. Então a Miranda Summers, que já era Miranda Gilbert na época, pede para a melhor amiga dela, Abby Bennett, acabar com a raça do vampiro. Porém, eles ainda não sabiam como se matar um vampiro original. Porém, a Abby, ela acaba fazendo um feito que ninguém tinha conseguido até agora. Ela atrai o Michael para fora da cidade e usa um feitiço para parar o coração dele, de secar ele, trancando ele dentro de uma tumba de um cemitério ali perto. Não era o cemitério de Mystic Falls, mas era ali perto. E quando ela fez isso, as bruxas ancestrais ficaram muito chateadas com ela, com o tipo de magia que ela fez, de se envolver no caso dos vampiros, e tiraram todo o poder da Abby. E ela viu aquilo como uma chance de uma nova vida. A amizade dela com a Miranda acabou ficando muito bagunçada por causa disso, porque foi meio que tipo assim, não, você tem que me ajudar. Então a amizade delas acabou ali, ela cortou todos os laços indo embora e nunca explicando por que foi embora para a própria filha, que acabou ficando todos os seus 16, 17 anos imaginando que a mãe tinha largado ela. Então a gente chega finalmente no ano de 2009, mais ou menos por volta de junho, julho, nas férias ali deles, que eles estavam no seu ensino médio já, e aí a Helena já namorava com o Matt mais ou menos há quase um ano. E aí ela já estava em dúvida sobre esse relacionamento. Ela não amava tanto ele do jeito que ele amava ela. No caso, eu acho que ela não chegava a amar ele, né, tipo, de um jeito romântico. Era muito mais de um jeito amigo, de a gente se gosta, então é certo a gente ficar juntos. Isso realmente acontece muitas vezes na adolescência, de uma amizade acabar evoluindo para um relacionamento, mas não ser o que era para ser, né, para sempre. Então a Helena já estava ali com suas dúvidas e ela acaba fugindo de uma reunião em família, tipo de uma noite de jogos com a tia Jenna, com o pai dela, que era o Grayson, e com a mãe Miranda e com o próprio Jeremy.
e vai para uma festa ali dos calouros do ensino médio e acaba brigando com o Matt, sai da festa ligando para tia Jenna para pedir ajuda, pedir para que os pais viessem buscar ela, que ela se arrependia, que ela queria voltar para casa. A mãe acaba dando uma dica para ela sobre saber que a vida não se resumia à adolescência, que ela e o Matt não iriam nunca mais achar amor. Então o Grayson e a Miranda vão buscar a Helena, eles deixam o Jeremy com a tia Jenna. E então, antes dos pais dela chegarem, a Helena acaba conhecendo o nosso vampiro Damon Salvatore. E o Damon confunde ela com a Catherine, mas a Helena na época não sabia de nada disso. E eles acabam ali tendo uma conversa sobre o que era amor um pro outro, que o um queria da vida. E o Damon diz que sabia exatamente o que a Helena queria. E diz que ela queria... Você quer um amor que a consuma. Quer paixão e aventura. E até um pouco de perigo. Então, depois disso, ele apaga a memória da Helena, porque ninguém podia saber que ele estava em Mystic Falls e some ali no mapa. Então, os pais da Helena chegam, buscam ela, porém, infelizmente, no caminho de volta para casa, eles acabam tendo que desviar de uma estrada que eles normalmente iriam mais fácil por causa de umas chuvas que tinham acontecido ultimamente, porque, afinal de contas, eles estavam no inverno. E eles acabam pegando a Ponte Wickery. E na Ponte Wickery, o carro acaba escorregando e cai dentro do rio que passa ali de baixo. E eles começam a morrer afogados. Porém, uma coisa que a Helena não se recordava, obviamente, porque ela foi a segunda a apagar, a mãe da Helena logo morreu afogada, e a Helena acabou sendo a segunda que apagou. E quando ela apaga, o Stefan, que já estava de olho na Helena por se parecer com a Catherine, mergulha para salvar eles e tenta tirar o pai dela antes. Porém, o Grayson dá a vez dele para Helena, o Stefan salva a Helena e o Grayson acaba morrendo. A Helena é achada na beira do rio, já com vida. O Stefan provavelmente a ressuscitou, né? Fez uma massagem cardíaca, tirou a água dela e ela é levada ao hospital e, infelizmente, os pais dela vêm a falecer nesse dia. Então, após o acidente, a Helena termina com o Matt, meio que corta laços com todo mundo, fica muito excluída. Parece que ela realmente só fica em contato maior com a Bonnie, e nem mesmo com a Caroline, porque a gente vê que na primeira temporada a amizade delas não era essas maravilhas todas que acabou se tornando depois. A Helena e a Bonnie eram muito mais amigas. A Bonnie parecia ser o elo de ligação entre as duas, né? Como se a Helena e a Caroline não fossem muito amigas, porque a Caroline vivia competindo com a Helena. Então, no dia 7 de setembro de 2009 é onde acontece o nosso episódio piloto, quando a Helena volta das férias para a escola após o acidente dos pais. O Jeremy, a gente já vê que ele se tornou um viciado em drogas, e ele tem uma paixonite pela irmã mais velha do Matt, a Vicky, e que ela tirou a virgindade dele durante as férias. Porém, a Vicky namora com Tyler Lockwood, outro amigo deles. Então, quando a Helena volta pra escola e ela tá ali brigando com o irmão dela, saindo do banheiro masculino, ela esbarra em Stefan Salvatore, que tá ali atrás dela, mas ela não sabe, e eles acabam se conhecendo ali na porta e a atração é instantânea. De parte da Helena, porque o Stefan já tinha visto ela e já tinha se atraído, mas a química deles bate ali na hora e eles já começam a flertar. E lá nos Estados Unidos os relacionamentos acabam se desenvolvendo muito mais rápido, então já nesse primeiro episódio eles saem para um primeiro encontro e já são considerados namorados. Porém, também nesse episódio é quando o Stefan descobre que o irmão dele, Damon, tá na cidade, quando a gente tem a famosa frase "Hello, brother". E o Damon diz que não tá ali pra nada, a não ser criar confusão na vida do Stefan. Então os episódios vão se desenvolvendo e o Damon acaba atacando a Vicky Donovan, que chega a comentar que foi atacada por um vampiro, mas o Stefan apaga a memória dela. Porém, o conselho da cidade já quer um conselho secreto de fundadores que caçam vampiros. Eles já ficam meio despertos porque tem muita gente sumindo, corpos sem sangue, e começam uma caçada a esse vampiro que tá assolando aí a área. Inclusive, um dos membros fundadores, o Logan Fell, que é um ex-namorado da tia Jenna, um ex-namorado babaca, ele se transforma em vampiro porque ele queria isso, pra meio que meter o terror ali também contra quem ele queria. E em um dos jogos de futebol, o Damon mata o treinador e professor de história, o treinador Tanner,
E como substituto entra um novo professor chamado Alaric Saltzman. E a gente não sabia na época, mas o Alaric também era um caçador de vampiros que estava atrás de respostas da morte misteriosa de sua esposa, que o corpo nunca foi encontrado, e ele tinha certeza que teria sido um vampiro que a matou. E ele tinha suspeitas que esse vampiro tinha sido o Damon. Então, no meio dessa farofa toda, a Helena acaba descobrindo a verdade sobre o Stefan e acaba até aceitando de boa depois que ele conta a história dele sobre 1864, que a gente já viu aqui em outra parte dessa linha cronológica. E após contar isso, o relacionamento deles acaba dando um passo pra frente. E enquanto tudo isso acontecendo também, a Bonnie descobre que é descendente das bruxas de Salem e que é bruxa também, mas uma bruxa mais voltada para o lado de vidência nessa primeira parte ali da história dela. Porém, depois ela consegue se desenvolver mais em magia mesmo, feitiços de fogo, feitiços de localização, e a avó dela vai ensinando as coisas para ela. E o Damon, além de usar a Vicky, irmã do Matt, ele acaba matando ela e transformando ela em vampira. E ela acaba perdendo o controle, tenta matar a Helena, tenta matar o Jeremy, o que faz o Stefan assassinar a Vicky pra acabar de vez com esse problema. E eles fingem que ela fugiu da cidade. Porém, logo depois ela é dada como desaparecida. O Damon também acaba usando a Caroline durante esses meses. Ele tem uma primeira vez com ele, uma primeira noite com ela. Porém, depois disso, ele acaba atacando ela e abusando dela fisicamente. A gente não sabe se ele abusou de fato ela sexualmente. Porém, se ele manteve relações com ela sexuais após ele começar a hipnotizar ela, sim, houve o abuso sexual, tanto quanto físico e psicológico. Então, ele passa a usar ela meio que como espiã, porque ele tá querendo um cordão que ele acaba dando pra Caroline, usar numa fantasia, e a Caroline acaba dando pra Bonnie, e ele diz que aquele colar era muito importante, porém a Bonnie não quer devolver, porque diz que aquele colar é uma herança da família Bennet. Porém, a Bonnie passa a ser assombrada pela sua antepassada que trabalhava para Catherine em 1864, a Emily Bennet, e ela quer destruir esse colar porque diz que pode abrir a porta de algo muito ruim sobre Mystic Falls. Logo, a gente chega no episódio onde acontece o aniversário de Stefan Salvatore. Enquanto a temporada começa em setembro, né, mais precisamente em 7 de setembro, o aniversário do Stefan acontece já no dia 1º de novembro. Então a gente vê aí setembro, outubro, novembro, já acabou passando isso bem no começo da temporada. Então a temporada vai se desenvolver nos anos de novembro e dezembro. Então, no aniversário do Stefan, a gente conhece a melhor amiga dele, Lexi, que a gente também já contou a história dela aqui em várias partes dos vídeos onde ela apareceu, pra salvar tanto o Stefan quanto o Damon. E é nesse episódio também que a gente sabe que eles são melhores amigos e que é ela que traz ele dos momentos ruins de problema com o sangue que ele tem. Porém, ao final desse episódio, por mais que ela já tenha conquistado a audiência com poucas cenas, o Damon acaba assassinando a Lexi na frente da xerife pra provar que ela era a vampira que eles estavam procurando e não ele. Já, assim, tirando todo mundo do pé dele. Porém, outros ataques passam a acontecer, que são feitos pelo Logan Fell, e o conselho volta a ficar na ativa. Porém, o próprio Alaric acaba matando o Logan, porque o Alaric já estava namorando a tia Jenna. Então ele fica com ciúme e percebe que o Logan já é um vampiro. Depois a gente descobre que o Damon, na verdade, estava querendo abrir uma tumba que estava escondida debaixo da antiga igreja Fell, numa parte do cemitério de Mystic Falls, para que nessa tumba a Catherine, que até então teria morrido em 1864, estaria viva junto com outros 27 vampiros escondidos por Emily Bennet. A Bonnie, a Helena, o Stefan e a Sheila, que é a avó da Bonnie, tentam impedir isso, mas eles acabam ajudando o Damon a abrir a tumba para tirar logo isso aí. E a avó da Bonnie tenta deixar o Damon preso dentro da tumba, porque ela abre a tumba, porém ela não tira o feitiço de proteção da tumba. Porém, infelizmente, o Stefan tem que entrar para salvar a Helena, e a Helena consegue sair por ser humana, mas para tirar o Stefan elas têm que abrir de vez o feitiço, e os 27 vampiros fogem, porém a Catherine nunca estava lá dentro. Ela fugiu com a ajuda de outro amante dela da época. O Damon acaba entrando numa espiral depressiva e se torna pior do que ele já estava, após ficar sendo enganado pela Catherine durante 145 anos. Nessa temporada também a gente tem um relacionamento entre Jeremy Gilbert e a Anna, que é uma das vampiras, filha de uma das vampiras da tumba, que estava só usando ele para conseguir os diários de seus antepassados para saber como abrir a tumba e etc. Mas eles realmente acabam se apaixonando. O Jeremy descobre sobre os vampiros e ele quer muito ser transformado em vampiro pela Anna.
E após os 27 vampiros saírem da tumba, Mystic Falls acaba sendo tomada por esses vampiros que ficam junto com sendo liderados pela mãe da Anna, a Pearl. E é nessa época também que o tio da Helena, o tio John, acaba chegando na cidade e a gente descobre que, na verdade, o tio John é o pai biológico da Helena. A Helena foi adotada pelo próprio tio, que era o Grayson. A esposa dele é Miranda. E na época eles estavam tendo alguns problemas em ter filhos, mas logo depois também de adotarem ela, 2 anos depois, eles acabaram tendo Jeremy. Porém, criaram ela e o John nunca falou nada até esse momento, porque ele descobre. Então, a Helena descobre porque ele conta. Então a gente descobre nessa época também, após umas investigações da Helena sobre sua mãe biológica, que sua mãe biológica nada mais, nada menos é do que a Isobel, que é a esposa que o Daemon matou, a esposa do Alaric. Então a gente descobre que, na verdade, ele não matou ela, e sim era amante dela e transformou ela em vampira porque ela queria. Ela preferia ser vampira do que estar com Alaric. Então a farofa da família Gilbert, Salvatore, Petrova, Saltzman tá feita, tá todo mundo misturado, no final todo mundo é parente, e o problema dos vampiros só cresce na cidade. A Pearl acaba sendo morta a mando do John Gilbert, e aí os vampiros da tumba acabam saindo do controle e tentam fazer um atentado aos fundadores da cidade na festa dos fundadores que vai ter. Porém, antes disso, nós temos o grande evento da cidade, que é o evento de torneios, né, entre as meninas do Miss Mystic Falls, onde a Helena e a Caroline concorrem e a Caroline acaba ganhando. Porém, nesse concurso, a Helena era para ter dançado com o Stefan, porém o Stefan acaba perdendo o controle sobre sua sede de sangue e acaba sequestrando uma das concorrentes e leva ela embora, perdendo o controle durante esse dia. Então o Daemon acaba chegando pro resgate e acaba dançando com a Helena. E mais no futuro a gente sabe que foi naquele momento que a Helena começou a se apaixonar pelo Daemon, porque foi naquele momento que ela percebeu o quão bonito ele era. Não simplesmente fisicamente, como ela mesma diz que ela já havia notado isso, porém de uma forma mais completa. Ela via que tinha bondade dentro dele, e aí uma chaminha de amor nasceu naquele dia. E depois de ajudar o Stefan a recobrar ali sua sanidade com o sangue humano, eles têm que começar a resolver o problema com os vampiros da tumba, já que o conselho secreto com o John Gilbert, eles tinham conseguido um dispositivo criado por um antepassado Gilbert, pelo Jonathan Gilbert, lá em 1864, que ele causava uma dor de cabeça generalizada em todos os vampiros. Então, durante o festival, eles pegariam esses vampiros e matariam, botando fogo neles dentro de um galpão abandonado ali na cidade. Então, a Bonnie, ela pega esse dispositivo e desarma ele, para que nada aconteça, porém ela estava com muita raiva que o Daemon e o Stefan haviam sido a causa da morte da avó dela, da Sheila, que acabou morrendo após abrir a tumba, já que ela usou muita força. E então ela não desativa, ela só finge que desativou. E aí no dia do festival tudo dá errado, então os vampiros eles são levados para esse galpão. O Daemon é um dos capturados, assim como a Anna, e também o prefeito Lockwood, que até então era humano, então a gente realmente fica na dúvida se ele era um vampiro ou não. Eles são levados para dentro do galpão, onde o John Gilbert mata a Anna, e então botam fogo naquele galpão, e o Daemon tá ali dentro. O Stefan não é levado porque ele acaba sendo salvo pelo Alaric, que estava ali perto. Então eles começam numa missão de tirar todo mundo ali de dentro, e quando o Stefan entra no fogo, a Helena tenta entrar também para salvar o Daemon, porém a Bonnie não deixa e abre o caminho do fogo para que o Stefan consiga pegar seu irmão e sair dali. Ela faz isso mais pela Helena do que pelos próprios irmãos Salvatore, já que ela se sente muito culpada de todas as pessoas que morreram ali dentro, inclusive o prefeito, que era pai do amigo dela, Tyler Lockwood. Então nesse dia acaba acontecendo essa tragédia, e quando eles começam a voltar para casa, a Helena diz que vai pegar as roupas dela e depois vai encontrar o Stefan em casa. E quando ela está chegando em casa, o Daemon está esperando por ela, onde o Daemon rouba um beijo dela, porque ele já estava completamente apaixonado por ela, e ela o beija de volta. A tia Diana acaba vendo a cena e manda a Helena entrar. E lembrando que isso provavelmente já aconteceu entre novembro e dezembro, porque parecia que eles já estavam praticamente de férias, então já era o final do ano.
E então, quando a Helena entra, a gente descobre que não era a Helena, e sim Catherine Pierce, que havia voltado a Mystic Falls e roubado a roupa da Helena. E quando o tio John vai conversar com ela, era isso que ela queria. Porque a Catherine, fingindo ser a Helena, corta os dedos do tio John fora, para que ele não estivesse com o anel, que se um ser sobrenatural matasse ele, ele voltava, e esfaqueia ele 2 vezes com um facão de cozinha, revelando ser a Catherine. Sure. Hello, John. Goodbye, John. A temporada acaba quando a Helena entra na casa e a Catherine percebe que sua duplicata está ali perto dela. Nessa temporada a gente também encontra a primeira vez com a Isobel, que diz que não quer nada com a Helena, mas diz que ela corre sim grande perigo por causa de sua linhagem sanguínea. E tudo isso acaba sendo o tema da segunda temporada de The Vampire Diaries, que acontece no ano de 2010. Mas isso é assunto para outro vídeo.